duas aulas sobre o livro de Juízes. Vamos para a terceira aula. Vou dar uma introdução rápida no livro de Juízes, que eu tenho certeza que os outros professores já falaram sobre isso. Mas o livro de Juízes vem logo após a morte de Josué, que foi um grande líder do povo de Israel. Esse período é marcado pelo período dos regentes, que Deus levantou para conduzir Israel. Quem era o rei era Deus, mas ele levantava homens e mulheres para estar conduzindo o seu povo. Ele caracterizava por uma liderança política, religiosa e militar, mas a instrução era divina. Unificada e dirigia as tribos hebreias, principalmente em períodos de guerra. Esse período foi marcado por uma exacerbada instabilidade espiritual do povo. Quem aqui não vive, às vezes, uma instabilidade espiritual? Por isso que nós devemos entender a história de Juízes. Desde que houvesse um juiz em Israel, o povo servia a Deus. Caso não houvesse, logo após a morte daquele juiz, o povo ia atrás de outros deuses, dos deuses dos povos vizinhos. O livro de Juízes conta a história dos filhos de Israel numa época que se estabeleceram na terra de Canaã, logo após a morte de Josué, até o nascimento de Samuel. Samuel foi o último juiz. Ele também descreve um ciclo que se repete inúmeras vezes. Como os israelitas não conseguiam acabar com a influência das outras terras, envolveram-se em pecados e foram conquistados e afligidos por seus adversários. O livro menciona o nome de 12 juízes que governaram Israel com diferentes graus de sucesso. Aprendemos com esse livro que o Senhor permite que o seu povo sofra as consequências da sua infidelidade. Também que o Senhor está disposto a libertar seu povo tantas vezes quanto se arrependem dos seus pecados. Quando as pessoas conseguem ultrapassar grandes obstáculos, sobrevivem às ameaças graves e derrotam perigosos inimigos, elas tendem a baixar a guarda e relaxar. Quando eles relaxavam, eles se sucumbiam à idolatria e ao pecado. Os israelitas, tendo alcançado vitórias militares sob a liderança de Josué, sucumbiam em seguida à anarquia civil e moral. A raiz de seus problemas era a desobediência crônica, assim também como a raiz dos nossos problemas. A lei e as repetidas afastamentos do Senhor. Juízes mostra uma nação em declínio moral e espiritual. Esse período vem sendo chamado de a época sombria de Israel. Põe para mim, por favor, Manuel. A palavra juiz em hebraico é escrito shafta. Essa palavra corresponde literalmente a libertar ou regular. O livro de Juízes cobre um período de 350 anos da história de Israel, de 1400 a 1050 a.C. Cobre do período da conquista da terra até o início da monarquia. Ele passa por ciclo, que é chamado do ciclo dos juízes. Quem já ouviu falar desse ciclo dos juízes? Vocês já ouviram falar desse ciclo? Tem pregações que falam sobre isso. O que acontecia? O povo desobedecia e pecava. Eles caíam em sofrimento e servidão na mão de seus inimigos. Então eles clamavam ao Senhor, eles voltavam ao Senhor e se arrependiam dos seus pecados. E Deus levantava um juiz para o livramento e a salvação desse povo. Esse ciclo era repetitivo, como eu disse no início. Ele se repetiu por 350 anos.
de Israel. Quando Deus levantava um juiz, ele livrava aquele povo. E aquele povo, no comando daquele juiz, ele voltava a servir a Deus. Mas logo depois que aquele juiz morria, eles voltavam à desobediência e a pecar. Então era um ciclo que se repetia na vida de Israel e se repetiu por 350 anos. E esse ciclo nós podemos dizer que também se repete na vida da gente. Toda vez que nós desobedecemos a Deus e caímos em pecado. Vocês perceberam que isso tem a ver com as nossas vidas? Aí nós caímos em sofrimento, nós somos escravos do pecado, nós levamos os nossos clamores a Deus e aí nos arrependemos e Deus nos liberta daquelas aflições. Como em Israel acontecia esse ciclo, nossa vida também acontece esse ciclo. Mas nós devemos prestar atenção para não cairmos em desobediência como aquele povo caía. Quem foi o juiz que Deus levantou na nossa vida? Jesus Cristo, que também é o nosso advogado. Ele levantou Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e nos libertarmos da escravidão do pecado e da morte. Então nós temos que levar os nossos olhos a Ele e levar uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de estar sempre na presença dEle, para que nós não caiamos nas mãos do nosso inimigo, para que nós não venhamos a sofrer. É muito melhor nós dobrarmos os nossos joelhos para agradecer do que para clamar para libertação. Não é verdade? Agora eu vou falar sobre um dos juízes, a história de Gideão. Quem pode me falar alguma coisa sobre Gideão? Eu gostaria que vocês participassem da aula. O que vocês já ouviram falar sobre Gideão? Fabi? Você já ouviu falar sobre Gideão? Juju? Lembra nada de Gideão? Gideão nos 300. A prova que Gideão pediu para Deus. Do manto no sereno. Vocês não lembram nada sobre Gideão? Então vamos lá. Gideão foi o 7º juiz de Israel. Ele julgou os israelitas pelo espaço de 50 anos. 50 anos ele liderou Israel. Ele recusou a ser rei de Israel. Depois de várias vitórias contra os inimigos, o povo de Israel queria levantá-lo como rei. Infelizmente, ele deixou-se cair pela idolatria. Não precisou ele morrer para o povo cair em idolatria. Ele ainda vivo, ele caiu em idolatria, por causa de uma estola que ele mandou fazer. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, onde fala sobre os heróis da fé, põe Gideão no topo da lista dos juízes. Embora às vezes ele vacilasse em sua fé, ainda era um homem de fé que ousara crer na palavra de Deus. Vemos como sua fé é maravilhosa ao perceber que ele era um fazendeiro. Ele não era um guerreiro, ele era um fazendeiro. Mas ele foi um guerreiro treinado pelo próprio Deus. Ele era filho de Joás. A história dele está em Juízes capítulo 6. Ele era da tribo de Manassés e também foi chamado de Jerubaal, porque ele derrubou o altar de Baal na tribo dele. Ele também, como fazendeiro, como uma pessoa que era uma pessoa simples, quando o anjo do Senhor apareceu a ele, ele achou que não podia servir ao Senhor da forma como que o Senhor queria, porque ele não tinha pegado em armas, ele não era um guerreiro. E eu vi a história dele, como Moisés foi chamado, como Josué foi chamado, ele tentou se esquivar do chamado de Deus, falando que ele era o menor da casa dele. Muitas vezes nós, quando ouvimos o chamado de Deus, nos achamos que não temos condições, que não somos preparados e que nunca conseguiremos fazer aquilo que o Senhor
quer que nós façamos, mas a verdade é que Ele capacita aquele que Ele chama. Ele sabe quando nos chama que nós somos capazes de cumprir o chamado dEle. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Já foi profetizado pela própria boca do Senhor que ele seria um guerreiro. Quando o Senhor nos chama, Ele já profetiza o propósito do que Ele quer que nós façamos através do Espírito Santo sobre nós. Os medianitas destruíam as plantações de Israel. Na época de Gideão, os medianitas eram os inimigos que iam contra Israel, destruindo a plantação para que eles morressem de fome. E o anjo do Senhor encontrou Gideão largar a maçã. Como é que fala? Ceivando o trigo? Ceivando o trigo que fala. O largar era um lugar onde amassava as uvas para fazer o vinho ou o suco. Por que Gideão estava num lagar que não era o lugar apropriado para amassar o trigo? Ele estava ali para que as sementes do trigo não voassem com o vento e os medianitas percebessem que ele tinha recolhido o trigo e não viessem roubar aquele trigo. Ele estava num lugar impróprio para fazer o que ele estava fazendo, com medo de que fosse roubado e passasse fome. Os medianitas, eles eram descendentes de Abraão. Vocês sabem que Abraão casou uma segunda vez, depois que Sara morreu? Ele casou com uma mulher que se chamava Queture, e com ela ele teve 5 filhos, que deram origem aos árabes, aos povos do Oriente Médio. E os Median eram um dos filhos de Abraão. E ele deu origem aos medianitas, que foram inimigos de Israel. Queriam conquistar as terras que Israel tinha, que tinha sido promessa de Deus para Israel. Nesta passagem, os medianitas ameaçavam Israel, causando incêndios, saquearam e deixavam muitos com fome. Então o povo clamou ao Senhor, porque eles estavam sofrendo, para que o Senhor levantasse um libertador contra aquele povo. E ele foi até Gideão, uma pessoa que ninguém imaginaria que poderia estar na frente de um exército ou mesmo julgar as contendas de Israel. O povo de Israel então clamou ao Senhor. Em vez de o Senhor levantar de imediato Gideão, ele mandou um profeta àquele povo. O padrão daquele povo continuava sendo a apostasia. Israel pecava, era oprimido pelos estrangeiros e então clamava por libertação. E assim, como eu disse antes, somos nós. Até mesmo os nossos pecados de estimação, aquele que nós custamos a largar mão deles, aquele que nós levamos a vida empurrando com a barriga. Nós temos que pedir o Espírito Santo para nos convencer que o pecado nos leva à morte e mostrar aquilo que nos afasta de Deus. Entretanto, em vez de mandar o libertador, ele mandou o profeta. O profeta lembrou o povo da sua descrença e do pecado. Ficou claro que o Senhor não responderia mecanicamente a todo e qualquer apelo de Israel. Apesar da circunstância que eles estavam vivendo, sendo oprimidos e morrendo de fome. O profeta, servo do Altíssimo, lembrou aos israelitas a infidelidade a Deus e de como as pessoas, apesar disso, tinham rejeitado. Então, o profeta foi lembrar eles do pecado. E eles se arrependeram do pecado. E logo depois, Gideão apareceu.
Senhor aparece a Gideão. É o mesmo anjo que apareceu na sarça ardente para Moisés. É o mesmo anjo que apareceu a Josué. Ele foi a voz do Senhor falando a Gideão que ele era um homem valoroso e um guerreiro. Deus nunca usa santos secretos para vencer em grandes batalhas. Temos que sair em campo aberto e assumir o nosso lugar. Nós temos um chamado. Nós temos que sair e assumir o nosso lugar, a posição que Deus tem para nós. Gideão, depois que o anjo apareceu para ele, o anjo pediu para que ele derrubasse os altares de Baal. O primeiro altar que ele derrubou foi o do pai dele, na casa dele. Mas Gideão ficou com medo de derrubar aquele altar. Isso eu acho que derrubando o altar. Gideão ficou com medo de derrubar aquele altar. E chamou alguns homens para ajudá-los a derrubar o altar à noite, para que ninguém os veja. Muitas vezes a gente tem medo de fazer aquilo que Deus tem para nós. Medo por causa do que os outros vão pensar ou do que os outros irão fazer conosco. Mas mesmo assim Gideão obedeceu. Por isso que ele recebeu o nome de Jerubbaal, aquele a qual contendou com Baal. Ele derrubou o altar de Baal e logo após edificou um outro altar para o Senhor. No outro dia, os habitantes daquela região queriam matar Gideão. Foram até a casa do pai dele para pedir que ele saísse para fora para que eles pegassem ele. E o pai dele falou assim: se Baal é poderoso, Baal que se entenda com ele. Por isso que ele recebeu o nome de Jerubbaal. Ele contendou com Baal. Só que aconteceu alguma coisa com ele? Não, porque o Deus de Gideão, aquele que chamou Gideão, é muito mais poderoso do que Baal. E aí começou a conversão do pai de Gideão. O pai dele converteu ao Senhor e todos aqueles da região, por causa da atitude de Gideão. Já imaginaram que maravilhoso? Quando os nossos se converterem ao nosso Deus, quando nós nos pusermos na posição que Deus tem para nós e obedecermos ao chamado dele. Logo depois que Gideão fez isso, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Se vocês lerem o livro de Juízes, vocês vão ver que todos os juízes começam a responder ao chamado todas as vezes que o Espírito do Senhor os reveste. Mas olha que maravilhoso é a nossa vida. Nós só não somos revestidos pelo Espírito do Senhor. Nós somos casa do Espírito do Senhor. Ele habita em nós. Então nós não precisamos esperar que o Espírito venha nos revestir com poder e autoridade. Se nós somos casa do Espírito Santo, nós temos poder e autoridade para fazer aquilo que o Senhor predestinou para nós. O Senhor, então, Gideão, então, pediu mais provas ao Senhor. Para fortalecer a fé de Gideão, o Senhor concedeu as provas. É a primeira vez e a única vez que isso aparece na Bíblia. Alguém já teve alguma coisa para resolver e pediu para o Senhor que desse uma prova sobre aquilo que gostaria que fizesse? Gideão fez isso. Mas acontece que, como nós vimos lá no versículo, ele não precisava de fazer aquela prova, porque ele escutou da boca do anjo do Senhor que ele era um valoroso guerreiro e que ele tinha que conduzir a Israel à sua vitória. Mas Gideão teve dúvidas em relação a vencer. Nós temos dúvidas em relação às coisas referentes ao que Deus quer de nós, não é verdade? Nós temos que dizer que sim, porque às vezes nós não sabemos como comportar em certas situações. Gideão
midianita, e mesmo assim teve dúvida. Gideão fora chamado pelo próprio anjo do Senhor a combater o exército midianita, e mesmo assim ele teve dúvida. E pôs uma prova, uma porção de lã na eira, uma porção de lã no sereno. E Deus respondeu por 2 vezes. Ele enchia a taça no dia seguinte daquela eira cheia de sereno. Da forma com que Gideão pediu a Deus, Deus fez para que confirmasse o chamado dele. É muito ruim quando o povo de Deus confia nas circunstâncias, em vez de crer na palavra de Deus. E a gente, muitas vezes, nós confiamos na circunstância. Nós confiamos de que nós não conseguimos, nós confiamos de que não somos hábitos aquilo. Nós confiamos que o exército que está ao nosso redor, que as tribulações que estão ao nosso redor, que o problema que está ao nosso redor é muito maior do que Deus tem para nós. É muito maior do que Deus pode fazer para nós. Às vezes, nós não fazemos como Gideão, fazemos pior, desistimos e nos afastamos de Deus. Deus escolheu responder os pedidos de Gideão. Não bastante, ele já sabia a vontade de Deus para a sua vida. Seus pedidos eram apenas tornar evidente a fé fraca dele. Muitas vezes nós temos uma fé fraca também, não é verdade, meus irmãos? Nós não confiamos em Deus como nós deveríamos confiar. Por isso que nós não vemos os milagres acontecendo em nossas vidas. Isaías deu o exemplo de uma resposta adequada à nítida revelação divina. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, quando foi chamado, não pediu uma prova do que Deus queria para ele. Ele simplesmente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim também fizeram os discípulos, que deixaram imediatamente suas redes e seguiram a Jesus, sem pensar nas circunstâncias ao seu redor. Na noite da batalha, Deus viu que ainda havia temor no coração de Gideão e deu graciosamente outro sinal, um sinal especial, assegurando que ele venceria a batalha. Gideão tinha ido espionar o exército inimigo e lá ele escutou 2 dos soldados falando sobre um sonho que eles tiveram à noite. Ele tinha sonhado que um pão tinha avançado sobre as tendas dos medianitas e destruído todo o acampamento. O pão de cevada representava Gideão, pois a cevada era o alimento mais pobre que existia, o menor dos alimentos. Contudo, o Senhor usaria este fazendeiro, o menor da casa dele, o mais comum, para conquistar uma grande vitória. O exemplo de Gideão nos fala que nós não precisamos tirar prova com Deus, nós precisamos apenas confiar em Deus e dessa forma fortalecer a nossa fé. Mas como nós temos certeza do que Deus tem para nós, como nós podemos ter segurança no nosso chamado e na voz de Deus, no que concerne a tomada de decisões às nossas vidas, o Senhor nos chama à lucidez, ao pensamento que seja fundamentado no relacionamento com Ele e em nossa obediência aos seus valores. E nós conhecemos a sua vontade através da sua palavra, fazendo a leitura da Bíblia. Israel para hoje. Deus nos fez pessoas que sabem discernir e analisar e devem assumir a responsabilidade de traçar o caminho na vida de acordo com os planos e propósitos gerais dele. O Altíssimo nos chama a aprender tudo o que podemos acerca das situações, dos relacionamentos, das responsabilidades, das oportunidades que temos para pensar tudo isso à luz dos seus ensinamentos.
Gideão, então, foi com o seu exército para lutar com os medianitas. Mas ele foi com os 32 mil? Não, vocês lembram no início que eu perguntei a vocês se vocês lembravam sobre Gideão e os 300, essa fala? Pois é, dos 32 mil que ele tinha levantado para ir com ele como exército, ficaram somente 300. Mas por que ficou 300? Pela ordem de Deus, Gideão e os 300. Vocês já pensaram em enfrentar um exército inimigo preparado para a guerra, instruído e moldado como guerreiros, com armas que você não tinha, com somente 300 homens? Por que Deus pediu para Gideão peneirar aquele exército? Para que a glória não fosse do homem, para que a glória fosse de Deus. Primeira coisa que Deus pediu para ele foi falar para aqueles homens que os que tivessem com medo que poderiam voltar para casa. Muitas das vezes, quando nós enfrentamos algum problema, algumas dificuldades, vem um temor no nosso coração, um medo de fracassar naquilo. E Deus manda voltar para trás, manda voltar para casa aqueles que têm medo. O medo nos impede de seguir adiante. O medo nos torna prisioneiros. Essa semana eu falei com uma mãe, amiga dos colegas meus, dos meus meninos sobre a escola, a volta às aulas, que é preferível morrermos do que vivermos prisioneiros dos nossos medos. Porque os nossos medos impedem-nos de avançar, impedem-nos de vivermos a vida, vivermos aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter consciência e avançar, seguir em frente naquilo. Então, aqueles que tinham medo voltaram para casa. Gideão estava com medo desde o início. Ele era um fazendeiro, ele não era um guerreiro, ele não era um soldado preparado. Mas, ironicamente, o próprio Gideão, que estava com medo, tinha que ficar, não poderia voltar para trás, porque ele tinha um chamado, assim como nós. Não podemos voltar para trás. Nós temos que ficar e seguir adiante. Depois, quando os homens que tinham sobrado ficaram, Deus ainda viu que então eram muitos e pediu para Gideão para que levassem para beber água. Aqueles que bebessem água, agachados como animais, lambendo a água com a língua, eles deveriam voltar para trás. Aqueles que bebessem água, levando a água à boca, é que seguiriam adiante com ele. E mais da metade, muito mais da metade dos que ficaram, voltaram para casa. Depois disso, Gideão ficou com somente 300 soldados. Imagina a angústia e o medo tendo aumentado no coração de Gideão. Depois que ele ficou só com 300 homens, como ele ia vencer aquele exército? E aí, às vezes, nós achamos que nós estamos sozinhos diante daquilo que nós estamos passando, diante dos nossos problemas, diante das nossas tribulações. Às vezes, nós não temos nem 300 pessoas conosco para orar. Às vezes, nós não temos nem 2, 3 pessoas do nosso lado para que nós possamos pedir orientação. Mas Deus tem um exército celestial para lutar por nós. E Deus luta por nós. Então nós temos que ficar firmes, ter esperança da vitória, porque a vitória já nos foi prometida. Ele não diz que somos mais do que vencedores? Então nós temos que seguir acreditando na palavra do Senhor. E assim Gideão seguiu com os 300 homens para o acampamento dos medianitas. E lá ele derrotou os medianitas. Gideão transmitiu àquele povo que tinha ficado com ele a vitória feita por Deus, mesmo ele ainda estando com medo. Ele creu totalmente na palavra do Senhor. Alcançara esta vitória pelo poder de Deus, pois suas armas eram inúteis na batalha. Sabe
Sabe por que as armas deles eram inúteis na batalha? Eles não avançaram com espadas. Eles avançaram com tochas, com vasos e trombetas. Você iria numa batalha com tochas, vasos e trombetas contra um exército totalmente preparado e muito maior do que o seu? Com certeza nós recuaríamos. Vou falar por mim, diria que esse Deus era um louco de mandar eu ir numa batalha sem pelo menos uma espada, só com 300 homens, vasos, tochas e trombetas. Mas Gideão confiou mais uma vez no Senhor. Esses vasos, esses cântaros, eles esconderam a luz das tochas enquanto o exército de Gideão se aproximava dos medianitas. E também fariam muito barulho, eles tinham que bater nesses vasos logo depois e quebrá-los. E esse barulho foi tão grande, junto com o soar das trombetas e dos gritos deles, que o inimigo ficou afugentado, ficou desesperado e começou a lutar entre si. Olha só a confusão que Deus fez no exército medianita. Tudo obra de Deus. E o exército de Gideão ficou somente observando aquilo que estava acontecendo. Olha lá, eles chegaram com as trombetas, quebraram os vasos. Aquela figura é figurativa, eles estão com espada ali, mas eles não foram com espadas não, viu, gente? Então, logo depois que eles, não vou falar que o cântaro, a tocha e a trombeta, eles têm uma relevância espiritual. Eles expressam a confiança daquele povo no Senhor. Temos que nos purificar, temos que nos purificar, ser vasos entregues para o uso de Deus, deixar nossa luz brilhar para que o sol em testemunho claro de Cristo, para que soe o testemunho claro de Cristo. Foi isso que eles fizeram. Eles se entregaram como aqueles vasos, foram quebrados e moldados pelo Senhor na confiança dele. Mas logo depois que Gideão derrotou o exército medianita, Gideão foi aclamado como rei. Eles queriam levantar Gideão como rei, mas Gideão negou, porque ele sabe que o único rei sobre Israel seria Deus. Ele negou aquilo. Então eles pediram para que eles trouxessem até ele todo o ouro que eles encontraram, todo o ouro que eles possuíam, e eles levaram suas argolas e seus pertences. Muito do ouro era em forma de meia-lua, o que significava que aquilo era como é que fala, pastor, quando uma coisa de outro Deus? Consagrado a outros deuses. Era consagrado a outros deuses. Gideão derreteu aquele ouro e fez um éfode. O que é um éfode? O éfode é um manto ou um chale, mas para o sumo sacerdote de Israel era um artigo de vestuário exterior particular, no estilo de uma túnica ou de um avental. Ele fez o éfode e ele levou o éfode para o templo, onde seria consagrado a Deus. Só que com o tempo, aquele éfode virou um ídolo para aquele povo. Então Gideão, ele errou nesse sentido. Ele fez, aquele povo, eles tinham mania de acreditar no que viam. Aquele povo, eles queriam coisas tangíveis e visíveis para que eles tivessem fé. Então aquele éfode era como se fosse um ídolo à vitória que Deus tinha dado naquele instante diante dos seus inimigos. E começaram a adorar aquele éfode. E voltaram de novo à idolatria. Mas Gideão, nesse período, ele persegue também os 2 reis dos medianitas e mata aqueles 2 reis dos medianitas, livrando o povo dos medianitas. Deixa eu ver se eu pus aqui.
Devemos sempre prestar atenção à tentação do pecado após conseguir uma grande vitória. Vocês já perceberam que a história de Israel, quem está acompanhando na escola bíblica, que sempre quando tem uma grande vitória, o povo ele relaxa? E sempre que ele relaxa, ele abre uma brecha para que o inimigo venha e faz um estrago na vida. Então devemos sempre prestar atenção à tentação do pecado após conseguir uma grande vitória, pois Satanás ataca-nos sutilmente quando menos esperamos. O que Satanás não conseguiu fazer com os medianitas diante daquele povo, o Éfode fez. Destruiu de novo a comunhão daquele povo com Deus. Satanás, com aquelas argolas que eram consagradas a outros ídolos, né? Ele se infiltrou ali no Éfode e começou de novo com a idolatria. O coração pecador esquece com rapidez do Senhor e das pessoas que lhe serviam fielmente. História de Israel para hoje. É fácil traçar os passos da vitória de Gideão. Ele tem uma promessa na qual pode crer. Quem aqui tem uma promessa? Glória a Deus. Vocês creem na promessa do Senhor? Gideão também teve. Ele tinha um altar para construir. Vocês já construíram o seu altar para o Senhor no seu coração? Ele tinha um cântaro para quebrar. Quem já foi quebrado por Deus? Uma tocha para acender. Será que estamos sendo luz nesse mundo, como a palavra de Deus fala para sermos? E uma trombeta para soar. A trombeta representa o anúncio do Senhor da nossa vitória. Aí não terminou. Mas Deus deu a ele a vitória que ele precisava. E Deus nos dará a vitória quando nós formos quebrados, quando nós formos obedientes e deixar que o Espírito Santo faça o resto por nós em nossa vida, para que venha a vitória do Senhor. Mas aí, Gideão, ele liderou Israel por 50 anos, como eu disse. Gideão faleceu. O povo já tinha caído em apostasia e idolatria quando Gideão era vivo. Vocês lembram que eu falei? E Gideão faleceu. E o negócio piorou ainda mais, porque não tinha um juiz para chamar a atenção deles, não tinha um juiz para puxar a orelha deles. Isso durante 6 anos. Não, durante 7 anos. E eles, de novo, caíram naquele ciclo que eu mostrei para vocês dos juízes, né? Aqui eu tenho uma imagem de uma roda gigante. Essa roda gigante é lá do Rio de Janeiro. Ela é enorme. Nós já levamos os meninos lá, minha cunhada mora lá. Ela é enorme. O Edson nem subiu nela, porque o Edson tem medo de altura. Ele ficou com medo de subir nessa roda gigante. Ela dá somente 10 voltas com a gente. A gente fica meia hora dentro dessa roda gigante. E tem hora que dá agonia de ficar ali, rodando o tempo inteiro. Rodando ali o tempo inteiro. O ciclo vicioso de juízes é uma roda gigante. Ele vai e volta. Uma hora você está no topo, uma hora você está embaixo. Esse é o ciclo dos juízes, uma roda gigante. Aí, para vocês entenderem melhor, essa aqui estava melhor do que a outra, eu pus no final. Israel faz o que é mal perante o Senhor. Eles caem em pecado, idolatram outros deuses e se afastam de Deus. Deus envia uma nação opressora. Isso nos mostra que tudo é permitido na nossa vida por Deus. Deus permite isso. Ah, mas por que Deus permite isso? Tem hora que, nas minhas orações, eu até pergunto, por que você está permitindo isso? Porque você fez algo que não foi satisfatório aos meus olhos. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar para mim. É uma forma de Deus chamar a atenção dele. Chamar a atenção para ele, nossa atenção para ele. Se ele não deixar que nós sejamos oprimidos, às vezes nós nos entregamos à opressão.
nós nos acomodamos naquela situação, mesmo que ela seja ruim na nossa vida. Então, logo depois que Deus envia uma nação opressora, Israel clama a Deus. Ele é tão oprimido e fica tão angustiado que ele volta ao Senhor. Ele lembra daquilo que Deus fez por ele. E ele quer que Deus faça de novo por ele. E depois que depois que o povo clama, Deus envia um juiz, um salvador, uma pessoa para libertá-lo. E a nação opressora é derrotada e o povo é libertado. Então Gideão morreu, o povo de novo fez mal, que era perante ao Senhor. Vamos ver a conclusão geral que a gente chega sobre a vida deles. A vida e os efeitos de Gideão e Jefité nos revelam um Deus maravilhoso. Primeiro, ele exige lealdade absoluta da parte dos seus. Segundo, ele acolhe, capacita e orienta os seus para as tarefas que lhes designam. E terceiro, ele dá a vitória pela sua presença, atuando com eles. A nossa luta não é contra medianitas nem amonitas, mas sim contra drogas e tráficos, contra a infidelidade no casamento e a sexualidade pervertida, contra a corrupção em tantas áreas da vida nacional e local. Os gideões de hoje, têm opressores terríveis a dominar. Mas o Deus de Gideão é ainda quem chama, orienta e dá a vitória. Apesar do constante pecado e da apostasia, o Senhor continua a amar os israelitas, a amar o seu povo e compartilha da sua miséria, tanto quanto os pais se sensibilizam com o sofrimento dos seus filhos. Então, que nós possamos aprender com a vida desses dois juízes, não cometendo os mesmos erros que eles cometeram, e firmando a nossa fé na palavra do Senhor e no chamado que Ele tem para nós, nos pondo na posição de sermos orientados pelo Espírito Santo e cumprir o que Deus tem prometido, porque Ele é quem nos dá a vitória. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para a oração? Deus amado e Pai querido, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, e nós pedimos que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana que se inicia. Que a nossa fé, Senhor, seja restabelecida, firmada na Sua palavra e que ela venha crescer a cada dia, principalmente quando nós nos orientamos na palavra escrita. Que o Seu Espírito Santo venha nos capacitando e nos conscientizando que és Tu que nos dá força, poder e autoridade para termos a vitória em tudo aquilo que vem contra nós. Pai amado, Deus querido, que nós possamos ficar firmes logo após essa vitória, para que não caiamos em tentação e deixamos portas abertas para que o inimigo possa entrar e nos desestabilizar. Que nós possamos estar sempre firmes na Sua presença, que nós possamos ser obedientes à Sua palavra e que nós possamos conquistar, sendo luz no mundo, aqueles que ainda não Te conhecem, pela Sua vontade, pelo Seu propósito. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém.